aqui com você, seu professor de arte, Fernando Alves. Estamos aqui no nosso canal do YouTube, Fernando Arte Minas Novas, para trazer para vocês hoje, galera, mais uma aula aí do PET 6. Estamos aí com nossa segunda semana, trazendo essa aula aí no nosso canal do YouTube. Então vou pedir vocês, galerinha, se inscrevam no nosso canal do YouTube para vocês estarem assistindo as nossas aulas, participando, interagindo com a gente aí nesse meio das atividades aí online, né, durante essa pandemia. E também vocês ativarem lá o sininho para receber as nossas notificações das nossas aulas. E também, galera, dá aquele like aí pra gente, se você gostou ou não gostou dessa aula, pode fazer seu comentário, tá bom? Então é importante que vocês participem, interagem no grupo, tá legal? Espero que eu tenha ajudado vocês aí nessas aulas aí. Meu canal não é para levar vocês as respostas das atividades, e sim para levar as respostas junto com o conhecimento, com a aprendizagem do conteúdo, tá ok? Então, se você assistir a minha aula, você vai conseguir resolver os exercícios tranquilamente, fácil, aí para você estar realizando executando todos esses PET aí, que a gente está no PET 6. Então, hoje tem novidade, a gente vai trazer para vocês o formulário para a gente anexar as respostas das atividades que vocês resolveram da semana 1 e 2. Então, vocês vão lá, envia para mim através do formulário da semana 1 e 2, tá joia, galera? Então é só ficar atento aí. Vamos lá, a nossa aula de hoje. Hoje nós estamos na semana passada nós falamos da natureza morta, né? Um gênero da pintura, e hoje nós vamos falar de um outro tipo de arte chamada grafite, arte urbana. Todo mundo já deve ter visto algum grafite, às vezes até no espaço público, né? Assim como forma de manifestação e protesto. Hoje a gente vai trabalhar justamente isso, né? O surgimento do grafite e também os grandes percussores aí no grafite. Vamos estar contando aqui para vocês acompanhem aqui com a gente. Então hoje nós temos o grafite aqui, estamos trazendo para vocês. Vamos começar a falar que o grafite é o quê? É uma arte urbana, galera. É uma arte urbana que se caracteriza aí com uma produção voltada a características de desenho, locais públicos, em paredes, edifícios, mas hoje já se dedica um espaço exclusivo para esse grupo. Antigamente era marginalizado, né, de forma protestante, radicalmente, né, ocupava espaços locais proibidos, e hoje o grafite já tem seu espaço na sociedade como arte contemporânea. Então é por isso que a gente traz a questão. Então nós vamos chamar o grafite de uma arte ligada mais à intervenção. Então o grafite é muito utilizado para a crítica social, de protesto, de ter manifestações contrárias, a favor. Então traz essa relação aí do artista poder disponibilizar ao público, os transeuntes que andam pela rua todo dia. Então acaba virando um museu de céu aberto, assim, espaço aberto, livre, para as pessoas apreciarem e admirar os trabalhos. Mas lembrando, hoje há espaços para que o artista coloque em sua prática e os seus ideais, né, em algum espaço aí de forma democrática, os espaços públicos, para que o povo aprecie. Né? Não é uma pichação mais, não é uma coisa que é marginalizada, que a pessoa faz ali, tentando fazer de uma forma mais egoísta, com essa característica toda, mas trazendo essa característica. Hoje não, hoje o grafite é democratizado, é participativo, interage aí com o público, tá bom? Então a gente vai acompanhando aqui. Bom, o termo grafite vem da origem italiana, grafito, plural, grafite, significa escrita feita com carvão. Se a gente for olhar essa origem, nós vamos voltar lá na pré-história, galera, para lembrar do homem da pré-história. Nas pinturas, nas paredes das cavernas, os desenhos deixados lá pelo carvão, pelos grafites, os grafismos que vão fazer naquela época, está desenhando a sua forma de sobrevivência, de vida, lá, suas descrições nas paredes das cavernas, chamada arte rupestre. No Império Romano também vai aparecer em locais públicos lá também as primeiras manifestações desse estilo grafite. Vamos considerar o grafite como uma forma de intervenção, galera, hoje em dia. Né? Intervenção é deixar algo no lugar pré-existente já, né, como forma de manifestação, de protesto, de reconhecimento, essas características. Então, é a arte, espaço
muralista que os artistas têm hoje para desenvolver, né, alguns pontos exatos aí nas cidades, locais, onde que os grafiteiros ganharam essa questão. Na contemporaneidade aí nós trazemos que o grafite surge aí com a relação de uma manifestação que surgiu nos Estados Unidos, o hip hop, né, que era uma dança, e movido aí pela questão da cultura lá nos Estados Unidos, trazida aí pelos latinos, que eram os americanos e os afro-americanos, né, os descendentes aí de africanos, a questão toda, de outros países também, trouxeram aí essas primeiras manifestações da origem do surgimento desses grafites. Então a gente vai desenhar isso para vocês, né, dizendo o seguinte, que as vertentes desse aí está diretamente ligada ao rap, ao black dance e ao grafite, pintura de mural, né, galera? Então vai surgir essas características. Então surgiu aí nos Estados Unidos por volta dos anos 70. O bairro nova-iorquino, lá do Brooks, é o berço do grafite, né? As gangues, as questões que surgiram lá com o surgimento dessas imigrações que vieram para os Estados Unidos, deixaram aí os grupos que não tinham muito emprego, espaço, mas eles, através do grafite, eles começaram a reivindicar os seus direitos, né? Usando aí a forma de protesto, usando o spray, os desenhos, utilizando a técnica do spray, a tinta, e começaram a fazer protestos pelos espaços da cidade toda, como uma característica aí, né? Então, definidas essas características, a gente tem essa relação toda. O grande representante dos Estados Unidos é o pintor afro-americano Jean-Michel Basquiat. Então, o Basquiat, ele traz, era um jovem, a gente vai contar um pouco da história dele aqui para vocês vão acompanhando aí no pet de vocês, né? O jovem pintor afro-americano, né, vindo também latino, né, que veio aí lá do Haiti, né? Então, filho de Jean Batista Freire, ex-ministro do interior do Haiti, que tornou-se proprietário de um grande escritório de contabilidade nos Estados Unidos, né, de Matilde Andrada, de origem porto-riquenha. Né? Eram os primeiros 3 filhos do casal de classe média alta. Né? E a gente vai entender que o menino Jean Michel, como toda criança, aos 3 anos já desenhava caricaturas, reproduzia personagens, desenhos, e outros, né? Seus programas favoritos era, já aos 6 anos, frequentar o MoMA, que era o Museu de Arte Moderna lá, que tinha carteirinha sócio-civil nos Estados Unidos, então, característica. Mas uma tragédia o colocou ainda mais próximo da arte, sabia? Que ele perdeu um braço, né, através de um acidente, né, e foi submetido a uma cirurgia, ele viveu uma temporada no hospital. A sua mãe, né, então lhe deu de presente um livro de anatomia que falava sobre a questão das pinturas dos corpos humanos, né, detalhes de anatomia, essa questão toda, que era duração que fundou aí nos gays, em 1979, e sob a influência dos ventos latinos vindo do Caribe e Porto Rico, esses musicais aí. E aí surge aí a cena artística de Nova York com o hip hop, black e o rap. Essa característica aí. Com o divórcio dos pais, ele vai morar com os pais, né, com o pai, e aos 17 anos volta para Nova York e consegue se adaptar nas escolas, não consegue adaptar às escolas convencionais, né, muda para a escola Edward Morron High School, né, que aí abandona praticamente no final do curso e não termina os estudos, né? Vai morar aí com os amigos, aí passa a pintar camisetas que ele mesmo vende para nas ruas sustentar, né? Com o artista gráfico Carl Dias cria o Samo, que era a questão característica aí deles, né? Samo significava anti-hit, a mesma velha merda, é o significado que ele dizia nos seus traços. Marca e assinatura que usava para espalhar sobre as obras de parede da cidade, né, que é o Sam. Aí identificava que ele era esse grafiteiro, né? Hoje ele é um artista de mural, né? Então passa a viver nas ruas e grafitar paredes, portas, casas, metrôs, Nova York. Né? Então, aí aos poucos torna-se uma celebridade, começa a aparecer em TV a cabo, né? É convidado a participar do filme Dorothy, em 81, investindo dinheiro e ganhou de materiais de pintura. O filme relata o dia a dia de um jovem artista que procura a sobrevivência e a mistura do hip hop e
e grafite, manifestações típicas do início da década de 80. Então essas manifestações deram a característica do filme produzido por ele. Então essas características tornam ele famoso, né, nessa vertente lá dos Estados Unidos. E aqui nós temos a história do grafite no Brasil. No Brasil, o grafite começa na década de 70, galera, em São Paulo. Ele nasce num período conturbado ali, questão do golpe militar, né? E aí ele vai ter um objetivo também nessa época, porque ele vai servir para denunciar as formas de repressões que teve naquela época. Né? Os grafiteiros surgiram aí, então as paredes gritavam como forma de protestos, né? A rejeição aí dos mais novos, os jovens daquela época, e aí eles criticam a ditadura usando o grafite, e aí surge essa característica, né? A arte de grafitar se transforma em importante veículo de comunicação nessa época, a existência de outras vozes, né? Então eles usavam as paredes para chamar a atenção das pessoas de forma de intervencionismo ali, lutando aí contra essa censura, a rejeição daquela época no golpe militar. Importantíssima aí essa parte aí, né? Vamos ressaltar que o grafite realmente foi uma arte caracterizada pela autoria anônima. Por quê? Os artistas não preocupavam muito com a assinatura deles lá nos trabalhos, mas sim com o que a mensagem queria transmitir, né? Era o serviço de comunicação entre os grupos, os espaços, a sociedade daquela época. Era como se fosse um mensageiro grafite, as paredes inseria ali essa característica, né? E aí trazia todo esse trabalho aí. Portanto, a preocupação naquele momento não era o nome, mas sim o que trazia em si a mensagem, essa característica, né? Por esse motivo, os ditos canônicos são retirados de sua posição central para dar lugar a todos e para todos, né? A arte ali, essa questão. Na década de 60, os grafiteiros às vezes se apropriaram do espaço público, a transmitir mensagem de cunho político, social, cultural, humanitário, sobretudo artístico. Era um meio de comunicação desses artistas daquela época, dos jovens daquela época, das pessoas que lutaram para a liberdade de expressão no nosso país. Então a gente chama atenção para isso, e o grafite tem uma grande importância, desde que ele seja bem usado, no espaço adequado, no lugar bem adequado, ele vai servir de comunicação, de arte, de propósito, dessa questão toda. O importante nome do grafite no Brasil foi o Alex Vallauris, né? O Vallauris é considerado o precursor do movimento aqui no país. Ele utiliza ali suporte para estampar a sua arte, né? Com muros, paredes da cidade. Seu desenho era simples e objetivo, porque em meio ao caos urbano que tinha naquela época, o golpe militar, né? A recessão ali, naquela parte ali daquela época, né? As pessoas eram censuradas, não podia falar nada, não podia empenhar nada, realizar nada. Então, facilitava ali a compreensão usando o grafite, a comunicação entre os grupos sociais daquela época. Muito importante isso aí. Tá joia? A arte, nesse momento, passa a ser não somente vista dentro dos museus, mas também nos centros culturais, né? Que elas também são expressas ali pelas paredes, nas ruas, locais, e as pessoas têm acesso ali aos túneis, acesso ali àquele espaço todo e visualiza, aprecia esse tipo de produções, né? O grafite é definido como mais do que uma linguagem artística, né? Ele é um instrumento de protesto, transgressão dos valores estabelecidos ou forçados, censurados naquela época, né? Esse tipo de expressão possibilitou a comunicação entre os moradores da cidade, a união de muitas culturas coexiste, em outras palavras, a fusão entre o centro da cidade e a periferia, igual nos Estados Unidos, né? Então era uma forma de protesto, manifestação, e a arte, essa questão. Só sei que o grafite brasileiro é um dos melhores do mundo, porque os artistas são muito conhecidos e os trabalhos deles trazem grande repercussão no mundo todo. O artista americano que nasceu em 1958 na Pensilvânia, que com extensa produção na década de 80 contribuiu muito para o movimento do grafite, né? Aí a gente tem o Brian Banks, né? Que é um artista aí ativista também, muitas vezes era um ativista, lutava por um ideal, por um objetivo, trazer essa questão. Seus trabalhos geralmente é produzidos com técnica de stencil, que é um molde, eles fazem um molde ali, de cachê, vazado,
e vai com spray e joga para justamente produzir a imagem que eles querem chamar a atenção, de intervenção ali naquele momento. É muito utilizada o stencil também no grafite. É chamada metabiótica, né? A metabiótica, que é o trabalho com stencil, a fotografia, que utiliza ali a fotografia e o stencil mesclado ali, justamente para poder visualizar os trabalhos, as repercussões, as intervenções que acontecem ali temporariamente. Uma coisa que chamava bem claro para vocês é que o grafite é temporário, galera. Ele não fica ali para sempre, não. Muitas vezes o artista vai lá, repinta a mesmo lugar e traz outra característica diferente. Ele chama atenção por essa temporalidade não permanente, tá ok? Os irmãos Otávio e Gustavo Pandolfo são conhecidos como gêmeos, nasceram em São Paulo, nós vimos começaram a pintar, são muito reconhecidos no país e também internacionalmente. Tem os trabalhos nos Estados Unidos e Inglaterra, eles têm uma grande produção por retratar seus trabalhos, nesses dois irmãos aí. Então eles trazem aí toda a produção. Nós temos aí uma figura enorme, Eduardo Cabral, que nós vamos mostrar para vocês agora. O Eduardo Cabral retratou essa obra aqui, uma das maiores do mundo, a maior do mundo, né? Então ela representa muito para a nossa questão. É um artista paulistano, nós temos aqui no começo da carreira, o grafiteiro, hoje era pichador, depois grafiteiro, agora é pintor muralista. Desenvolve grandes dimensões, nas suas obras de grandes dimensões, e os povos nativos dos 5 continentes. É uma obra famosa no mundo todo, do grafite muralista aí, com 170 metros de largura e 15 metros de altura, galera. É enorme, né? Esse painel aí, essas características. Há também outros artistas que trabalham outras características. Nós temos a paulistana Evelyn Queiroz, que denuncia diversas opressões vividas pela mulher. Então ela deixa lá os traços dela, característico aí, usando spray, né? Trazendo aí os pontos para chamar a atenção, um olhar crítico aí para os protestos de opressões contra a mulher, né? Então ele traz essa característica aí, né? Então justamente é importante trazer os trabalhos dela também. A Sandra Favara nasceu em 1958, que é a Lady Pique, né? Que ela trabalha muito com as primeiras mulheres também, movimento hip hop em Nova York. E aí chama atenção. Então vocês vão fazer o exercício dessa parte, é bem curtinho o exercício desse semana 2. Eu vou pôr todos aqui na nossa visualidade, né? Você conhece algum grafite, arte urbana? Se você conhece, diz sim. Se de quais lugares você já viu e como eram as imagens? Né? Você com certeza já viu pela televisão, nas redes sociais, na internet, às vezes até na sua cidade mesmo, em alguns pontos, em alguns painéis. Então, com certeza deve ter, né? Coloca abaixo qual que é a falsa. Vocês na 2 aqui, vocês vão marcar qual que é a falsa, viu, galera? A falsa, tá bom? Vamos construir um desenho com características do grafite. Use a criatividade, estudo essa data. Você pode usar spray, você pode usar aí a tinta mesmo, pode usar o lápis preto, né? Fazendo esse desenho, grafitando também é um grafite, tá bom? Vocês podem fazer o desenho e enviar para a gente no nosso formulário, viu? Aí nosso formulário vai estar à disposição no grupo e vocês enviam as respostas dessas atividades para a gente da semana 2. É isso aí, galera. Se inscreve no nosso canal. Um abraço a vocês. Até a próxima.